Namastê, seja muito bem-vindo. Eu sou Swami Léo Susvarana e agora eu vou falar para vocês sobre um tema extremamente atual, né? Inclusive, se você é uma das raríssimas pessoas que nunca utilizou, tá na hora de começar, porque não é lá tão essas coisas negativas que muitas pessoas costumam falar, não. Hoje vou falar para vocês sobre inteligência artificial, né? Vamos tentar desmistificar algumas coisas, alguns mitos que tem em torno desse tema, né? E vamos ver o que a gente consegue. Primeira coisa eu preciso dizer para vocês: inteligência artificial amplifica aquilo que uma pessoa é. Quando a gente está tratando de inteligência artificial e seres humanos, esse é o resultado. A inteligência artificial amplifica o poder que o ser humano tem, o conhecimento que o ser humano tem. Se é um ser humano do bem, vai amplificar o bem que esse ser humano tem. Nem vou dizer o resto. Mas vamos lá. Quem já me conhece há algum tempo sabe que eu venho de formação da área de TI, da área de tecnologia. Já trabalhei como analista de sistemas, desenvolvedor, garoto de programa, né? Eu fiz muito programa na minha vida. Então, eu tenho um pouquinho, bem pequenininho, né? Pouquinho de conhecimento para falar sobre inteligência artificial. Eu mesmo já trabalhei com inteligência artificial desenvolvendo uma forma de inteligência artificial. Mas a gente tem que fazer algumas comparações e colocar de forma prática, né, alguns termos para que a gente entenda muito bem do que a gente está falando. Inteligência artificial. Teoricamente é algo que não é real, certo? Não é real, justamente por isso o nome artificial, mas que é inteligente. Até certo ponto tem uma inteligência. E quando a gente fala de inteligência, a gente está falando de inteligência, a gente não está falando de consciência. Esse é o ponto-chave, é o ponto que pega em toda essa discussão relacionada com a inteligência artificial, de que a inteligência artificial vai dominar os humanos, vai criar uma consciência e tal, e daqui a pouco é uma nova forma de vida. Até isso eu já ouvi dizer, né? Que a inteligência artificial é uma nova forma de vida criada pelos humanos, assim como os humanos eram, né, no início, uma nova forma de vida criada pelos Anunnakis. Pois bem, com o meu conhecimento de tecnologia, eu cheguei a trabalhar no Hospital Sara Kubitschek, aqui de Brasília. E eu entrei concursado em primeiro lugar. Então eu não estou inventando história, não. Se vocês pesquisarem, vocês vão encontrar. O primeiro concurso público que teve aqui em Brasília para trabalhar no Hospital Sara Kubitschek, o primeiro a passar, o primeiro candidato passou em primeiro lugar, sou eu. Se vocês pesquisarem, vocês vão encontrar o meu nome. Eu ainda não era casado com a Val, então ainda não tinha Araújo Câmara no final. Era apenas Leonardo Melo Sussuarana. Faz essa pesquisa que você vai encontrar, eu não estou inventando história. Por ter passado em primeiro lugar nesse concurso público para trabalhar no Hospital Sara Kubitschek e ter muitos conhecimentos na área de TI, porque uma das partes que teve de prova era você fazer um texto. Eu vou voltar um pouquinho no tempo, alguns de vocês vão entender, outros mais novos talvez não entendam. Hoje, se vocês querem, por exemplo, fazer um texto, vocês naturalmente abrem o computador e utilizam o Word, né? Que é o software, é o programa de computador mais utilizado para textos. Se vocês querem fazer uma planilha, naturalmente vão usar o Excel. Então existem hoje programas que vocês utilizam de forma natural para determinadas tarefas. É claro que se você quiser fazer um texto no InDesign da Adobe, você vai conseguir. Se você quiser fazer um texto dentro do CorelDRAW, né, escrever lá dentro do CorelDRAW, do Photoshop, no Canvas, vocês também vão conseguir. Até mesmo bloco de notas. Mas o software hoje utilizado para textos é o Word, para planilhas, o Excel. Apenas um deles, né? Porque existem muitas outras formas de fazer planilha. Tem o Google Sheets, né, que são as planilhas da Google. Tem o Google Docs, que são os arquivos de texto da própria Google. Então, basicamente, você tem um programa para cada finalidade.
lá atrás, na época em que eu fiz o concurso e que eu passei, uma das questões da prova era um texto, e você tinha que, naquela época, ainda usava disquete, né? Você tinha que escolher um programa de texto entre algumas opções que existiam naquela época. Pegar aquele texto e fazer o texto, e gravar num disquete. E você também tinha uma planilha, e você precisava pegar aquela planilha e colocar ela dentro de um programa de planilha. Eu tenho que dizer para vocês que na época dessa prova, o Word não era o principal programa para texto. Existiam vários. O Word era um deles. Nós tínhamos dois programas brasileiros de texto, muito bons, inclusive. O Fácil e o Carta Certa, né? Que eram de empresas brasileiras. Eram programas que faziam exatamente a mesma coisa que o Word. Eu me lembro que eram 6 programas, eu não vou agora lembrar os outros 3. Nem existem mais. E da mesma forma, para fazer a planilha, também existiam vários programas para fazer planilha. Um deles era o Calc, tinha Excel também, tinha o... Eu não lembro agora, mas eu sei que existiam mais do que 3 programas disponíveis no mercado para você fazer uma planilha. Né? E no computador onde nós fizemos a prova, esses programas estavam instalados. Tinham 4, 5 programas para planilha e 6 programas para fazer texto. A nossa obrigação era pegar aquele texto, aquela planilha, escolher um dos programas para texto, digitar o texto e gravar, escolher um dos programas para planilha, digitar a planilha e gravar. Por que eu passei em primeiro lugar? Porque eu sou fodão e etc? Não, tem nada a ver. Eu já tinha conhecimentos da área de TI. E as vagas, melhor dizendo, porque eram várias vagas, não era só uma vaga, elas requeriam que a pessoa tivesse o mínimo de conhecimento da área de informática. Quando eu peguei a planilha, que eu comecei pela planilha, eu peguei a planilha e digitei ela em todos os programas que estavam naquele computador. A mesma coisa com o texto. Eu peguei o texto e digitei ele em todos os programas que estavam naquele computador. Porque eu sou fodão e tal? Não, já falei que não. É porque eu tinha conhecimento, eu trabalhava na área. Então, para mim, aquilo era uma coisa muito simples. É a mesma coisa que chegar para uma dona de casa e falar para ela, sabe cozinhar? Aí é só porque ela sabe cozinhar, ela é fodona? Não, é o conhecimento dela. Então, esquece essa coisa, tá? Mas o importante que eu tenho a dizer para vocês é que eu fiz a prova em todas as ferramentas disponíveis, respondi todas as questões, né, as questões mesmo de prova, tinha uma redação para ser feita, e o tema da redação tinha a ver com tecnologia, e como eu era da área, aquilo para mim foi muito tranquilo. Por isso, eu me destaquei e passei em primeiro lugar. Legal. Por isso, eu me destaquei, porque eu já era da área e passei em primeiro lugar. Por ter passado em primeiro lugar, eu fui designado para trabalhar especificamente na área de TI. Era um concurso público para assistente administrativo, mas eu fui designado para trabalhar na área de TI. E eu tive a oportunidade de trabalhar com 2 mentes incríveis, 2 professores da área de tecnologia incríveis, com um conhecimento muito à frente do meu. E o que nós fizemos? O que eu ajudei eles a fazerem? Como eu era programador, analista de sistemas e programador, nós 3, pelas instruções deles, é claro, criamos um software que eu acredito que até hoje funciona lá no Sara Kubitschek. É um software de diagnóstico, colocado na recepção. Claro que do lado de cá, operacionalizado por um atendente, né? A pessoa chega no hospital e ela vai preenchendo algumas informações que são solicitadas pelo programa, pelo software. E o software vai fazendo determinadas perguntas e essas perguntas vão encaminhando automaticamente aquele paciente para um pré-diagnóstico. Então, era mais ou menos uma primeira entrada no hospital, né, no Hospital Sara Kubitschek. Aquele software, ele tinha o que a gente pode hoje chamar de inteligência, porque ele conseguia, lá na ponta, no final,
dizer para aquela pessoa, para aquele paciente, uma provável indicação, um provável diagnóstico do que a pessoa estivesse sentindo. É claro que no final a pessoa, né, o paciente, era sempre encaminhado para um especialista, e esse especialista apenas confirmava o que o programa já tinha feito. Então, o que eu estou mostrando para vocês? Naquela época, eu não lembro exatamente o ano, mas como eu vim para Brasília de Rondônia em 1990, trabalhei num escritório de advocacia com imobiliária. Bem, isso deve ter acontecido entre 1991 e 1994, no máximo, nesse período, né? Esse foi o período. Então, naquela época, esse programa nós fizemos. Eu acredito que ele ainda deve estar funcionando lá, claro que muito mais atualizado, muito mais avançado, ainda mais hoje que a gente realmente tem softwares, né, que se chamam de inteligência artificial. O que eu estou querendo mostrar para vocês? Aquele programa, ele levou muito tempo para ser feito. O controle que tinha por trás do programa, as informações colocadas à disposição daquele programa, programadas, eram muitas, muitas informações. Então, era algo assim extremamente complexo. E se a gente fosse analisar o tratamento que o programa fazia, né, o funcionamento do programa, o processamento e o resultado que ele emitia, é uma coisa tão simples, assim que a gente olha, né, para trás, a gente na época sabia que era uma coisa super avançada, mas hoje olhar para trás aquilo ali era arcaico, né? Arcaico comparado com o que nós já temos hoje em dia. Mas o que eu quero mostrar para vocês é que a inteligência artificial, ChatGPT da OpenAI, o Gemini, né, da própria Google e muitos outros, eles são programas de computador. São programas de computador que têm as suas respostas baseadas em conteúdo previamente passados para eles. Aí vem um engraçadinho, vem uma pessoa e fala, mas Léo, a inteligência artificial aprendeu com os próprios erros, aprende com o usuário. Então não é um programa de computador, tem uma consciência por trás. Eu posso programar, eu já fiz um joguinho e não tem muito tempo, eu trabalhei com jogos também, né? Mas eu fiz um joguinho na época que não existia Windows, certo? Que era tudo na linha de comando. Eu fiz um joguinho que era um, como é que as pessoas hoje chamam isso de role-playing game, né? É um jogo de interação. O computador te faz uma pergunta e ele te explica mais ou menos um detalhe. Vamos colocar para você entender. Aparece assim na tela do computador, tudo texto, tá? Porque na época que eu fiz isso não existia gráfico. Era muito difícil fazer gráfico, ainda mais aqui no Brasil. Aí aparecia assim na tela: você está numa sala do castelo. À sua direita, você tem uma porta fechada. À sua frente, você tem uma janela que dá vistas para o vale lá embaixo. À sua esquerda, você tem uma parede e atrás de você um corredor. O que fazer? E aí você ia lá, né, você que é o jogador, você escrevia. Ah, sei lá, vou dar um exemplo aqui. Abrir porta. Né? Se esse comando estivesse programado, ou seja, se eu, como programador, como criador do jogo, tivesse colocado lá a informação faça tal coisa quando o usuário escrever abrir porta. Então ele iria executar esse comando. Essa era a base do jogo. Né? Eu brinquei muito com esse joguinho, muitas pessoas no meu local de trabalho brincavam, e isso nos divertia. Mas dava um trabalho muito grande para programar isso. Programar, ou seja, preparar para que a cada interação do usuário, e procurando ser o mais completo possível, haja uma resposta condizente. Em muitos casos, o programa ele é feito da seguinte maneira: se acontecer isso, faça isso. Se acontecer isso, faça isso, tal, 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 tal. Se não acontecer nada do que foi colocado acima, então faça isso. No caso do jogo, esse último comando era comando irreconhecível. Eu colocava na tela, né? Não entendo o que você deseja, algo nesse sentido. Para dar um certo sentido ao jogo, um certo entendimento para o usuário, para parecer,
para simular como se ele realmente estivesse conversando com o computador. Então eu posso dizer para vocês que nada mais é do que apenas a execução de comandos previamente estabelecidos. É claro que a tecnologia avançou. É claro que esse tipo de comportamento é muito mais sofisticado hoje em dia. Por exemplo, se vocês entrarem no Google, né, e escreverem lá notebook LM, tudo junto, né? Notebook LM, eu acho que é isso. Vocês vão entrar na plataforma da Google, que é do Google Studio, que vai ajudar vocês, que foi criada para ajudar alunos. Qual o objetivo? Você entra lá, por trás tem uma inteligência artificial. Eu vou mudar o termo. Por trás tem um programa de computador preparado para executar os comandos que você coloca. O que esse programa de computador está preparado para fazer? Bem, ele está preparado para que você coloque lá. Eu vou dar um exemplo aqui de uma profissão, digamos um engenheiro, certo? Uma pessoa que trabalha com engenharia. E essa pessoa tem vários arquivos de PDF sobre engenharia. Tem arquivos de normas, tem arquivos explicando a história da engenharia, a engenharia durante séculos e séculos, e um monte de coisa. Um monte de PDF sobre engenharia. E aí você vai e você acrescenta esses PDFs lá nesse programa. Beleza. Isso, dentro da inteligência artificial, se chama treinar a inteligência. Você está dando para ela subsídios, comandos. Eu, quando fiz o programa de computador, tanto o do Sara Kubitschek quanto os meus joguinhos, eu tinha que escrever linha de código. O conteúdo é esse, se o usuário faz isso, execute essa ação. O conteúdo é esse, se o usuário escrever isso, faça isso. Eu tive que fazer isso comando a comando. Por isso, o tempo que demora. Hoje, pela tecnologia, é muito mais fácil. Você joga um PDF, automaticamente o computador, o programa, consegue ler aquele PDF e responder com base no que está escrito ali, dentro do PDF. E você pode fazer isso para vários PDFs. Aí beleza, lá dentro dessa plataforma do Notebook LM, você jogou vários PDFs de engenharia. E aí você acabou de criar uma inteligência artificial sobre engenharia. E aí você faz pergunta. Você escreve lá. Se você já usou o ChatGPT, você sabe do que eu estou falando. É exatamente a mesma coisa. O funcionamento é igual. Só que ele foi treinado por você com documentos que você colocou lá de engenharia. Aí você faz uma pergunta sobre engenharia. Ele lê aquela base de dados que você colocou e aí ele responde com base no conhecimento que tem ali dentro. Então essa plataforma ela foi criada para isso, para ajudar alunos. Os alunos vão lá, colocam vários materiais que eles precisam estudar, e aí eles pedem para a plataforma fazer um resumo. Ou, por exemplo, pode pedir para a plataforma simular um questionário, uma prova, com várias questões de múltipla escolha, ou algo nesse sentido. Aí o programa de computador, que já foi feito para esta finalidade, vai pegar como conteúdo aquilo que o aluno colocou lá. Para isso serve a plataforma. Mas ela não é nada mais do que um programa de computador, assim como qualquer ferramenta de inteligência artificial. Ah, mas Léo, mas a inteligência artificial desenha, faz vídeo, coloca voz, consegue pegar a sua voz e copiar, consegue colocar a sua voz numa imagem de uma outra pessoa falando, ou até mesmo no seu vídeo, falando, como se você tivesse falado mesmo, mas não é você, é um avatar seu. Continua sendo um programa de computador. Lembra o que eu falei? A tecnologia avança. Eu precisei, na minha época, digitar linha de código por linha de código. Hoje em dia é muito mais simples. Hoje em dia você pode dar uma base de informações para uma plataforma como essa, com muito conteúdo, e pedir para ela estudar e encontrar soluções que permitam a você criar algo muito mais rápido e muito melhor. Se você, por exemplo, entrar hoje no ChatGPT, no Gemini, o que seja, nessas plataformas, né, nessas inteligências artificiais, e pedir, jogar um prompt lá, que é um comando, você pedir para ele criar, por exemplo, uma página de internet, ele vai criar para você, de acordo com aquilo que você pediu.
Existem inteligências artificiais para basicamente tudo. Você quer, por exemplo, trabalhar com pintura de casa, né? Você quer se tornar um especialista em pintura. Ok, pega material na internet sobre pintura, sobre tintas, referência de tintas de várias empresas, e aí joga para uma inteligência artificial, cria um robô, ou seja, cria um outro programa que está especializado naquele conteúdo que você acabou de colocar. E aí você pede para ele, olha, faça para mim um programinha de computador para rodar na internet que me permita entrar com informações de uma casa, as medidas, né, dos cômodos, altura, tal, largura, etc., e consiga mostrar para mim um resumo da quantidade de tintas que eu vou precisar para trabalhar para aquele cliente. E o computador vai fazer isso para você, com base em todas as informações. Então, por mais que existam pessoas que pensem que a inteligência artificial vai ganhar consciência, né, é porque vocês ainda não entenderam. Consciência é uma coisa que não tem como você criar uma consciência, né? O computador não tem consciência. Programa de computador não tem consciência. Então, quem falar para vocês, eu não estou dizendo que está mentindo. Eu estou dizendo que é uma pessoa que não tem todas as informações necessárias. E aí tem por trás algumas crenças e tudo mais. E isso leva a pessoa a pensar desta ou daquela forma. Mas a inteligência artificial, ela é basicamente um programa de computador. Muitas pessoas até falam, inteligência artificial vai tomar o lugar de todo mundo, né, dos funcionários, dos trabalhadores. Se você não se atualiza, é provável que você perca seu trabalho para algo que tenha a ver com a inteligência artificial. Mas não é a inteligência artificial que está roubando seu trabalho, não. Não é a consciência da inteligência artificial que está roubando seu trabalho, não. É a sua incompetência de não se adequar às inovações que está fazendo você ficar para trás. A empresa vai contratar sempre os melhores funcionários em suas respectivas áreas. Se você não se atualiza, por exemplo, ChatGPT e Gemini, dois aplicativos gratuitos que hoje quem não tem instalado no celular já está para trás. Porque com eles você consegue muitas coisas, resolver muitas situações, não importa qual é a sua profissão. Você simplesmente chega e faz a mesma pergunta para os dois. E eu até me atreveria de falar o seguinte: ChatGPT, Gemini, da Google, o DeepSeek, que é uma chinesa, esses três, o Copilot da Microsoft, esses 4 aplicativos, né, que qualquer pessoa pode ter no celular, é gratuito, não tem limite, você pode fazer perguntas, não precisa pagar para ter esses aplicativos. Esses 4, você pega aquilo que você queira e joga igualzinho para os 4, e você analisa as respostas. Você vai perceber que você vai conseguir ter uma resposta sobre aquilo que você está querendo. Isso ajuda você na sua profissão. Digamos que você é uma pessoa da área de corretagem, trabalha com a venda e aluguel de imóveis. Então você quer criar alguma coisa especificamente para te ajudar a fazer a propaganda de um imóvel. Pede ajuda para essas 4 inteligências artificiais, em outras palavras, e isso vocês têm que começar a pensar desse lado. Pede ajuda para esses 4 programas de computador. Joga informações lá e espera eles fazerem o processamento e te retornar um resultado. Analisa os 4 resultados, você vai conseguir perceber ali algo que é muito repetitivo, algo que é muito repetitivo entre todos. Não quer dizer que todas as 4 inteligências artificiais vão responder corretamente, e nem a mesma coisa. Mas você vai ter um entendimento de, bem, se 4 fontes me deram essa resposta, a chance de que isso esteja correto é muito grande. Se 3 me deram essa resposta e uma me deu essa, a chance de que essa uma única esteja certa é muito menor do que essas outras 3. Então, assim, você consegue minimizar aqueles erros que todo mundo fala. Não confie na inteligência artificial, porque ela pode errar, né? Eu já vi caso de pessoas que procuraram saber referência da cor da tinta para pintar a casa,
e aí a inteligência artificial forneceu uma correspondência que não existe. Isso é muito comum de acontecer. Agora, se você faz uma requisição como essa para 4 ferramentas de inteligência artificial e as quatro vão te dar a mesma resposta, então significa que a chance dessa resposta estar correta é muito grande. Ok? Mas de qualquer forma, pessoal, inteligência artificial não tem consciência. Não tem consciência. E uma das coisas que o ser humano sempre quis era tentar simular o nosso cérebro humano. Eu vou dar mais algumas informações só para vocês terem uma noção. 90 bilhões de neurônios é mais ou menos a quantidade que existe no nosso cérebro. No cérebro, 90 bilhões de neurônios. Esses neurônios, digamos que isso aqui, vou pegar uma coisa um pouco mais tranquila, digamos que isso aqui seja um neurônio, esse porta-incenso é um neurônio, e essa pirita é outro neurônio. Então eles estão lá, flutuando no meio do nosso cérebro. Mas existe uma conexão entre eles, ligando esse neurônio a esse. Essa conexão se chama sinapse. Nós temos 90 bilhões, bilhões, 90 bilhões de neurônios. E temos mais de 130 trilhões, trilhões de sinapses. Então, a quantidade de matéria, de material, de itens necessário para simular um cérebro é muito grande. Se a gente fosse colocar isso como se fosse uma linha, era mais ou menos uns 90 anos-luz de distância. Não dá para vocês mensurarem isso. Né? Quem não tem uma visão astronômica e um pouco mais ampliada não vai conseguir entender isso. A quantidade de dados necessários para simular isso é muito grande. É praticamente para simular a vida. E eu estou falando aqui do cérebro. Vamos supor então que você tenha que simular a vida. A quantidade de informações necessárias para simular a vida, ela é quase impossível de se conseguir. Não é que não haja isto. A nossa tecnologia atual, a nossa dos seres humanos, ela é arcaica comparada com a de muitas raças extraterrestres. Só para vocês terem uma ideia, há mais ou menos 2.000 anos atrás, pensar num aparelho como esse aí, que inclusive eu tenho mais outros dois aqui, só para vocês terem uma ideia, aparelho de celular. Há mais ou menos uns 2.000 anos atrás, imaginar a existência disso aqui era impossível, ninguém conseguiria pensar nisso aqui. Digamos que você volte ali na época de Nikola Tesla, que era um cara fodão pra caramba, né? E aí fala para ele, olha, aparelho celular. Chega para ele e explica o que é um aparelho celular, o que faz, ele vai entender. Mas ele vai compreender que ali, na época dele, aquilo ali é impossível de ser criado. Ele pode até tentar. Aí volta um pouquinho mais, volta na época do meu xará, né? Do meu xará da Vinci, italiano, Leonardo da Vinci, e fala para ele sobre aparelho celular. Ele vai falar assim, olha, é muito interessante, mas eu acho impossível criar isso. E por quê? A tecnologia, para aquela época, essa tecnologia, porque já é ultrapassada, né? Isso aqui é um... Gente, que celular é esse, gente? É um Galaxy 54. É um A54. Já é ultrapassado. Já tem aparelhos de celular muito mais avançados do que isso aqui. E eu nem peguei o outro, que é um Zenfone, mais antigo ainda. Né? Então, o que nós temos de tecnologia hoje é ultrapassada se for comparada com tecnologias de outras raças. Arcturianos, por exemplo, sirianos, pleiadianos, e aí por diante, que são infinitamente mais avançados. Então eu posso dizer com certeza que é impossível que uma inteligência artificial crie consciência? Hoje, do meu ponto de vista, eu digo que sim, é impossível, por conta da quantidade de dados necessárias para que isso aconteça. A consciência é algo vivo, né? É uma coisa viva, é uma entidade viva. A inteligência artificial é um programa de computador, nada mais do que isso. Extremamente avançado, mas nada mais do que isso.
É lógico que existem muitos outros computadores, muitas outras ferramentas tecnológicas, e isso eu sei, Quanhai é uma delas, que é extremamente avançada, da qual a gente não tem conhecimento. Então eu vou fazer aqui um parênteses aqui, vamos falar sobre Star Trek. Quem assiste Star Trek, quem já viu, quem teve a oportunidade, ou já ouviu falar um pouco mais aprofundadamente, sabe das câmaras holográficas, né, das salas holográficas, onde a pessoa entra, tem um programa que roda, e lá tudo parece ser real. Até você pode inibir os controles de segurança, e você, se você leva uma batida, você sente a dor no seu corpo. Mas o que é aquilo ali por trás? Qual é a ciência por trás? É a manipulação da energia. Né? Assim como nós somos energia, e eu sou físico, consigo me tocar. O aparelho de celular também é físico. Energia, energia condensada. Uma pirita mineral, energia condensada. Energia com uma vibração mais baixa. Por isso ela se condensa, por isso ela fica material. Um ser, um ente querido seu que já faleceu, energia numa vibração muito mais alta. Por isso que não é físico, por isso que você não pega. Eu posso estar aqui acompanhado nesse exato momento de entidades, de seres, e eu não estou vendo e nem sentindo. Mas isso não significa que não estejam aqui. Eu não consigo captar, nem a câmera do celular não consegue captar. A gente não consegue sentir, não consegue ver. Mas isso não significa que não existe. Então, hoje, do meu ponto de vista, eu digo o seguinte: a nossa tecnologia não consegue criar uma consciência para as inteligências artificiais. Eu acredito que talvez futuramente a gente consiga mesclar. E aí o que eu estou dizendo de mesclar? É você pegar um ser consciente, é um ser que já tenha consciência, e atrelar a este ser um mecanismo de inteligência artificial, uma base de conhecimento, um programa de computador, uma parte cibernética atrelada a este ser que já é biológico. Mas a consciência não foi criada, ela já existia. Entende a diferença? É mais ou menos neste sentido. Vou deixar para vocês meu último recado, minha última dica. Se você não conhece ainda inteligência artificial, já está na hora. É muito simples, é um programa de computador que foi criado para ajudar. Então, se você consegue usar esse programa de computador a seu favor, você já está um pouco à frente. Não vai tomar o lugar de ninguém. Vai apenas ocupar as vagas que aquelas pessoas que não querem se adaptar vão deixar disponíveis. Ok? Tendo dúvidas, por favor, deixem aqui embaixo, podem mandar lá no grupo da gente, no Quântica, no Telegram, e a gente responde. Eu, particularmente, vou responder para cada uma das dúvidas que chegar. Ok? Namastê!